Olá, galerinha! Na aula de hoje vamos trabalhar operações com conjuntos, especificamente união e intersecção de conjuntos. Depois da aula de hoje vocês vão saber o que é uma união e o que é uma intersecção entre conjuntos. União ou reunião de conjuntos, digamos que eu tenha um conjunto A e um conjunto B. Se eu quiser fazer a operação união ou reunião de A, lembrando que união representa com esse símbolo, olha, aqui é o símbolo de união. Se eu quero fazer A união com B, é todo elemento que pertence a A ou todo elemento que pertence a B. Então, de um modo geral, se eu digo que um elemento X pertence ao conjunto A união com B, isso implica que o X pertence a A ou X pertence a B. Ou seja, a união do elemento dos conjuntos, esse elemento tem que pertencer ou ao conjunto A, ou ao conjunto B, ou pertencer aos dois. Então, união está relacionado com o ou X pertence a A, ou X pertence a B. A operação ou significa união entre dois conjuntos. Exemplo, vamos fazer exemplos aqui. Se eu quero fazer a união do conjunto A, que tem os elementos 7, 8 e 9, e o conjunto B, que tem os elementos 10 e 11. Ou seja, A união com B são todos os elementos que pertencem a A ou a B. Veja aqui. Então, quem é que pertence a A ou a B? 7 pertence a A. 8 pertence a A e 9 pertence a A. 10 pertence a B e 11 pertence a B. Então, A união com B, ou A reunião com B, é o conjunto formado por 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, elemento de um conjunto ou do outro. Segundo exemplo, quem é C união com D? C união com D é 7, 8, 9, 10, que pertence a A, não é isso? Aí vem. Veja agora, 9 e 10, pessoal, pertence tanto a C como a D. Eu não vou colocar aqui novamente 9 e 10, pois em conjunto não há repetição de elemento. Ou seja, 9 e 10, coloco somente os que estão somente em D. 11, 12 e 13. Então, C união com D são os elementos 7 e 8 que pertencem somente a C. Os elementos 9 e 10 que pertencem aos dois. E 11, 12 e 13 que pertencem somente a D. Que é isso que eu falei aqui. Pertence a A, a B ou aos dois. E por último aqui, o exemplo é, eu tenho união com F. União com F é 4, 5, 6. Vamos botar em ordem, pessoal. Vamos começar pelo menor. O menor está aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando, pessoal, que em conjunto a ordem não é importante. Eu poderia começar aqui com 3, depois 4, depois 7. A ordem não é importante. Eu coloco assim para ficar arrumado. Então, pessoal, temos aqui o conjunto A união com B, C união com D e E união com F. Note aqui, pessoal, como vai ficar as representações desses conjuntos. Eu coloquei aqui o conjunto A, vamos fazer a representação de A união com B. Veja só, quando eu faço A união com B, vocês podem olhar que os elementos de A são diferentes dos elementos de
B. Então, nesse caso, o conjunto A e o conjunto B, eles ficam separados. Olha, não tem nenhuma região que pertence aos dois conjuntos. Então, eu posso colocar os elementos aqui com 7, 8 e 9 de A e 10 e 11 de B. Essa é uma das formas de representar união. O exemplo A. A fica separado de B. Os elementos de A são diferentes dos elementos de B. A segunda forma, que é o exemplo 2, pode olhar aqui, pessoal, que existem elementos de C que são também elementos de D. Nesse caso, a representação de A e B tem que ter uma parte em que pertence aos dois. Essa parte aqui, olha, vocês estão vendo? Veja que eu não posso representar o segundo exemplo desse modo. Por quê? Porque tem elementos de C que é comum a elementos de D. Então, nesse caso, eu tenho que representar dessa segunda forma. Ou seja, os elementos são 7 e 8, que só está em A, 10 e 9 e 10. Veja que nessa parte aqui que eu coloquei 9 e 10, são os elementos que pertencem a A e a B. E os elementos 11, 12 e 13, que pertencem somente a B. E a terceira e última forma de representar união ou reunião é o exemplo 3. O conjunto E, note, pessoal, que o conjunto E, 4, 5 e 6, ele está completamente dentro do conjunto F. Ou seja, o conjunto E é um subconjunto do conjunto F. Então, quando vocês forem representar o conjunto F, a reunião de E união com F, aqui está o conjunto F, o conjunto F tem que estar totalmente dentro do conjunto E. E aí, você vai representar o conjunto E, desculpa aí, pessoal, que eu troquei as ordens, E e F. O conjunto E, elemento 4, elemento 5 e 6. E em F, fora de E, eu vou colocar o restante. 2, 3 e 7. Então, pessoal, só existem essas três formas de representar a união. Aqui eu tenho A união com B. Aqui eu tenho, só mudando aqui, desculpa aqui, pessoal, aqui é C e D. Aqui eu tenho C união com D. E aqui eu tenho E união com F. Bem fácil, né, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham compreendido. Propriedades da união. Primeira propriedade, a propriedade idempotente. A propriedade idempotente diz o seguinte, que se eu tiver o conjunto A e eu fizer a união com o próprio conjunto A, ou seja, a união de dois conjuntos iguais, o resultado será o mesmo conjunto. Bem bobinha essa, né, pessoal? Então, se eu fizer a união entre dois conjuntos iguais ou de um subconjunto com um conjunto, o resultado vai ser o conjunto A. Comutativa. A propriedade comutativa diz o seguinte, se eu tiver A união com B, é a mesma coisa que fazer B união com A. Ou seja, tanto faz eu fazer a união de A com B como B com A. Propriedade associativa. Se eu tenho A união com B união com C. Olha só, se eu tenho A união entre parênteses, fazer B união com C, depois fazer a união com A. É a mesma coisa que fazer A união com B e depois fazer a união com C. Isso aqui é a mesma coisa também, pessoal. Essa propriedade é chamada propriedade associativa. E a última, propriedade do elemento neutro.
se eu tenho A união com o conjunto vazio, o resultado será o conjunto A. Pela lógica, se eu pego A e uno com o conjunto vazio, o resultado vai ser o próprio conjunto A. Ok, pessoal? Pessoal, intersecção de conjunto, se eu tenho um conjunto A e vou fazer a operação de intersecção, olha como é o símbolozinho. Se eu vou fazer intersecção de A, intersecção com B, eu vou pegar os elementos que pertencem a A e os elementos que pertencem a B. Veja que tem um I, que são os elementos comuns ao conjunto A e comum ao conjunto B. De um modo geral, se eu for fazer um elemento X que pertence a união com B, se X vai pertencer a esse conjunto, implica que o X tem que pertencer a A e o X tem que pertencer a B. Olha aqui, pessoal, a conjunção agora. I, na união era ou, conjunto A ou AB. Na intersecção, corrigindo o símbolo aqui, na intersecção eu tenho I. São os elementos que pertencem a A e a B. Vamos para os exemplos. Está vendo aqui? Então, o primeiro exemplo. Se eu tenho o conjunto A com esses elementos, o conjunto B com esses elementos. Se eu for fazer o conjunto intersecção A intersecção com B, terei que verificar os elementos que pertencem a A e a B. 5 pertence a A, mas não pertence a B. 6 pertence a A, mas não pertence a B. 7 pertence a A e pertence... Então, ele pertence ao conjunto de intersecção, porque está nos dois. E 8 pertence a A e pertence a B. Então, 7 e 8. Veja que 9 e 10 pertencem somente a B. Então, nesse conjunto de intersecção, temos somente 7 e 8. C, intersecção com D. C, intersecção com D, serão os elementos 3, não pertence, 4 também não, e 5 também não. 8 e 9 pertencem somente a D. Então, nesse caso, não temos nenhum elemento. Então, C, intersecção com D, é o conjunto vazio. Pode se representar com um círculo cortado ou com a chave e sem elemento dentro. Terceiro exemplo. É intersecção com F. Quem são os elementos que pertencem a E e pertencem a F? B pertence. Vamos lá, então B está aqui. C também pertence. D também. E E. Note, pessoal, que todo o conjunto E pertence a F. Nesse caso, temos que E é um subconjunto de F. E a intersecção vai dar justamente o conjunto E. Então, nesse caso, pessoal, temos aqui A intersecção B, C intersecção D e E intersecção F. Vamos fazer também as representações, como fizemos da união. 3 exemplos, 3 formas diferentes de representar. Iremos representar primeiro o conjunto A e o conjunto B. Note que A e B, a intersecção tem 2 elementos. Nesse caso, a intersecção quer dizer o quê? É uma parte do conjunto que tem que pertencer aos dois. Tem que ter essa parte aqui, olha. Por quê? Porque tem elementos, o elemento 7 e 8 pertence a A e a B. Eu vou ter que colocar ele aqui, olha. 7 e 8. Os elementos que pertencem somente a A é quem? 5 e 6. E somente a B? 9 e 10.
Está aí representado o primeiro exemplo. O segundo exemplo, note que C e D, eles não têm elemento comum. Então, aqui está o conjunto C e aqui está o conjunto D. E o conjunto, os elementos, é o vazio. Então, eu não tenho nenhum elemento que pertence a C e a D. Eu vou colocar os elementos aqui. C, 3, 4 e 5. E 8 e 9. Note que teve uma separação. Significa que os elementos de C são todos diferentes de D. Nesse caso, a intersecção é o elemento vazio. O elemento vazio não, o conjunto vazio. Desculpa aí, pessoal. E por último, o terceiro exemplo. Note que está dentro do conjunto F, todos os elementos. Então, quem é a intersecção? Diz e F. A intersecção vai ser justamente o conjunto E. Essa parte de verde, pessoal, que eu estou fazendo é a intersecção. No primeiro exemplo, ficou entre A e B, em uma parte. No segundo exemplo, não teve nenhuma parte pertencente aos dois, porque foi vazio. E no terceiro exemplo, o conjunto E é justamente a intersecção. Olha, E é B, C, D e E. E a intersecção B, C, D e E. Por isso que ficou aqui, olha. Estão vendo? Então aqui eu tenho B, C, D e E. E o elemento F, A e F fora. A e F pertence só a F e B, C, D e E pertence a E e a intersecção. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí. Propriedades da intersecção. A primeira, temos 5 propriedades. A P1 é idempotente, é a mesma coisa da união. Se eu tenho A intersecção com o próprio A, o resultado é o próprio conjunto A. A comutativa, se eu tenho A intersecção com B, vai ser igual a B intersecção com A. Mesma coisa da união. E a associativa, A união intersecção com B, A intersecção com B, intersecção com C. Temos também A intersecção com B, intersecção com C. São as mesmas 3 propriedades da união. Agora temos aqui, pessoal, a P4 e a P5 são propriedades misturando união com intersecção. Essa aqui é a distributiva, é chamada distributiva da intersecção. Se eu tenho A intersecção com B união C, é a mesma coisa que fazer A intersecção com C e depois fazer a união de A intersecção com B aqui, A intersecção com C. E a P5 é quase a mesma coisa, só que agora com união. Eu tenho A união B intersecção com B união com C. Aí aqui temos a propriedade distributiva da intersecção e a propriedade distributiva da união. Vou fazer um exercício e vou resolver para ficar mais fácil a atividade para vocês, que eu vou passar no livro em seguida. São dados conjunto A, que é x pertence aos inteiros, tal que menos 2 é menor que x e x é menor ou igual que 4. Nesse caso, pessoal, vocês colocam logo o conjunto A na forma por extensão. Aqui está com uma propriedade. Se x é maior que menos 2 e menor que 4, então é só enumerar. Menos 2, como não tem um sinal, o menos 2 não entra. Quem é maior que menos 2? Menos 1. Quem é maior que menos 1? 0. Quem é maior que 0? 1, 2, 3. E o 4 entra. Por quê? Porque 4, x é menor ou igual que 4. Veja que o menos 2 não entrou porque não tinha um sinalzinho aqui.
Então, fazendo a mesma coisa no conjunto B, para adiantar, conjunto B, temos x menor que 6. E x pertence aos naturais. Professor, tem negativo? Não, porque os inteiros têm números negativos. Nos naturais, só tem positivo. É 0, 1, 2, 3. E tem que ser menor que 6. Então, é quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 6 não entra, porque tem que ser só menor. E o conjunto C, que é dado por x pertence aos inteiros, está o quê? Menos 1 é menor ou igual que x e x menor que 4. Então, como tem o sinal de igual, é menos 1, 0, 1, 2, 3 e o 4 não entra porque o 4 é menor. É menor que 4. Feito isso, vai ficar mais fácil para eu fazer a união. Por exemplo, A união B. Eu vou pegar os elementos de A ou de B ou que pertencem aos dois. Lembra da cozinha? Ou, união de ou. Então, começando pelo menor, menos 1. Depois vem quem? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 e 4 também está em B. E o 5 está somente em B. Veja que dessa união, menos 1 está somente em A, 5 está somente em B, e esses elementos aqui está em A e em B. Foi colocado aqui, A união B. A intersecção com B. A intersecção com B são os elementos de A e em B. Veja que mudou a preposição. De ou para I, que está em A e em B. Quem está em A e em B? Eu já falei isso, que é quem? 0, 1, 2, 3 e 4. E por último aqui, a união com C. A união com C, vou pegar o conjunto A com o conjunto C, que é menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Note que menos 1 até 3 está em A e está em C. O único elemento que não está é o 4, então está aqui. Finalizando o exercício, eu coloquei aqui, foi até a C, agora B, E, F e G. Eu deixei os conjuntos aqui do lado, pessoal, para nos ajudar, para ajudar a fazer aqui o exercício. Veja que os conjuntos A, B e C são os mesmos que a gente resolveu no instante. Vamos fazer A união com B, união com C. A união com B e união com C é os elementos que pertencem a B ou a C, ou aos 3, ou a 2. Então, eu vou fazer a união de todos. Quem é? Menos 1, que pertence a A e a C. 0, que pertence aos 3. 1, 2, 3, 4. Eu peguei a sequência, está também aqui, está até aqui no 3 e só acrescenta o 5. Está aí. A, união B, união C. Na letra E, eu tenho A intersecção B, intersecção com C. Agora, pessoal, tem que pegar os elementos que pertencem a B e a C, que pertencem aos 3. Menos 1 só pertence a 2. Agora, o 0, olha, pertence a A, B e C. O 1 pertence a A, B e C. Quem mais? O 2 e o 3. Pronto, esses são os elementos que pertencem a A, B e C. Veja só, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Menos 1 só está em 2. O 5 só está no B. Então, esse é o conjunto A intersecção B intersecção C. Agora temos aqui aquelas operações A união B, B união C e a intersecção dos dois. Então, eu faço separado. A união B é os elementos de A ou B. 0, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, intersecção com o conjunto B união com C. B união com C é menos 1,
0, 1, 2, 3, 4, 5 também. Ou seja, deu o mesmo conjunto, né, pessoal? Quando a gente faz aqui, veja que quando eu fiz A união com B, deu o mesmo conjunto que B união com C. Então, será menos 1, intersecção é que está nos dois. Menos 1, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E por último, A intersecção com B, união com B, intersecção com C. Então, eu tenho aqui o conjunto A intersecção com B, é que está em A e em B, que é 0, 1, 2, 3 e 4. Está em A e em B. E que está em B e em C. Que está em B e C é 0, 1, 2 e 3. Agora, a união dos dois será 0, 1, 2, 3, 4. Bem fácil, pessoal. Então, pessoal, finalizamos aqui mais uma aula de matemática. Vocês irão fazer as questões da atividade da página 16, somente as questões 7, 8 e 9, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido a aula. Bons estudos. Estou aguardando a atividade de vocês. Lembrando que sexta-feira tem plantão de matemática. Logo depois do plantão de português, às 8h30. Um abraço e até sexta-feira.